Olá, sou o professor Claudemir Matos e este vídeo é para vocês que pediram a revisão da disciplina Marketing na Uniaselv, ok? Antes de tudo, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve nesse canal, tá? Teremos uma atualização muito boa de conteúdos e nesse vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de 3 revisões da disciplina Marketing. Cada vídeo vai se referir a uma unidade do nosso módulo, ok? Claro, teremos uma unidade bem condensada, mas serve de pontos principais para a revisão, para você ter uma boa nota na sua prova, ok? Forte abraço, vamos seguir para o nosso módulo agora e até mais. Ok, minha turma querida, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui então nossa aula de hoje, tá? Esse é um review da nossa primeira unidade da disciplina Marketing, tá? Só lembrando, eu sempre comento que essa disciplina Marketing ela é muito extensa, tá? E tem um papel preponderante no entendimento do que vem a ser a pesquisa de mercado, a pesquisa do cliente. Na unidade 1, temos como objetivo de aprendizagem conhecer a introdução dos conceitos de marketing, identificar e analisar a estratégia de marketing e também, claro, diagnosticar as variáveis do marketing. Para atender esses e os outros objetivos de aprendizagem, essa unidade é dividida em 4 tópicos. Tópico 1, os conceitos do marketing. O tópico 2, a orientação do marketing para o mercado. O tópico 3, o planejamento dos compostos de marketing, chamado mix, né? E o tópico 4, a comunicação, a propaganda e a publicidade. Meu objetivo principal com vocês é entender que marketing não é só publicidade. Publicidade é uma consequência, é uma ferramenta. O marketing é muito mais do que isso. Então, fazendo aqui um review, né, como foi solicitado, quais os principais pontos que normalmente podem cair em prova e os principais pontos que nós precisamos absorver, entender sobre essa disciplina. O primeiro conceito, aqui logo na página 3, são no item 2, tópico 1, são os conceitos fundamentais de marketing, ok? O que nós podemos entender sobre esses conceitos fundamentais? Primeiro, nós podemos entender o marketing, ele é utilizado em vários contextos, como diz aqui, o contexto de relacionamento, o de pesquisa, as redes sociais utilizam demais hoje o marketing, o contexto eleitoral em pesquisas de opinião e, claro, a depender do ramo de negócio em que a organização está inserida. Para Kotler, vamos falar demais sobre esse autor, esse teórico. O marketing, então, ele é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos com valor com outro. Então percebam que o marketing então, ele é um processo social, acima de tudo, e gerencial, onde os grupos obtêm o que necessitam, satisfação, né, das suas necessidades, através da criação, da oferta ou troca de produtos de valor com outro. Lembrando que hoje, né, vocês verificam que produtos são criados, serviços são criados a todo instante. Nesse ponto, Kotler atribui para o marketing esse processo. Vou até ampliar aqui um pouco para vocês, tá? Onde nós temos, primeiramente, necessidades, desejos e demandas, que são atendidas por produtos, ou seja, bens e serviços. Esses bens e serviços contêm um valor, possuem um custo para atender a satisfação, são obtidos através de trocas e transações, mediados por relacionamentos ou redes de contatos, que vendem exatamente esse processo em mercados que se encontram o quê? Empresas e consumidores potenciais. Empresas e consumidores potenciais para realizar o quê? Para, voltando aqui, atender às necessidades, os desejos e demandas. É um processo que tem um início, tem um fim e sempre retorna. Ele é um ciclo, ok? Nesse momento, quais são os conceitos de necessidades, desejos e demandas? Temos aqui que as necessidades, desejos e demandas, as pessoas em si possuem, claro, muitas necessidades, principalmente de alimentos, de ar, água, abrigo.
Entretanto, tem uma diferença. Uma necessidade são as coisas básicas para a sobrevivência humana. O que você precisa: beber, respirar, vestir, ter segurança, ter autoestima. Então, a necessidade é o básico. Entretanto, você pode estar com sede e precisa beber água, mas você pode estar com sede e deseja beber aquela água mais cara. Logo, o desejo é uma situação específica de carência por um determinado produto. Então, você pode muito bem estar com fome, mas só quer almoçar comida japonesa naquele dia. Você tem uma necessidade, mas o seu desejo aí já é uma carência específica, ok? E a demanda, é claro, é você ter um procedimento em possuir algum produto, é a procura por esse produto, a procura por atender ou o desejo ou a sua necessidade, ok? Diante disso, qual é o conceito de produto? Produto, então, é exatamente aquilo que nos é oferecido para satisfazer os nossos desejos. Em conceito, o produto pode ser um bem físico, pode ser um serviço prestado, pode ser uma ideia vendida, um conceito traduzido em alguma solução para atender a necessidade. Dessa maneira, um produto em conceito é aquilo que é construído, conceituado para buscar, atender os desejos e necessidades daquele público-alvo. Perfeito até aqui, tá? O valor, o custo e a satisfação, como nós podemos ver aqui, tem algumas diferenças, certo? O valor, o custo e a satisfação, podemos entender que o custo, ou melhor, o valor que está aqui na frente, é exatamente o quanto você valoriza aquele produto. É a valorização de acordo com aquilo que você precisa ser realizado com aquele determinado produto ou serviço. Logo, o valor é muito diferente de custo. O valor é o quanto você atribui, como nós vimos aqui, àquele produto. Esse valor ele é muito flexível, ele é muito variável, certo? Como diz aqui, o valor está atrelado a percepções de qualidade de um determinado produto, serviço ou marca e, logicamente, vai contribuir para a conversão de vendas em uma marca. Entretanto, o custo é aquilo que você realmente vai pagar para adquirir um bem. Qual a diferença, professor? O custo está atrelado a valor. O que você paga pelo produto, valor financeiro, tá? Ao que você paga para adquirir um bem, quanto custa. O valor de um produto é muito atrelado também à questão do status daquele produto. Então temos celulares, smartphones de marca A ou marca B, que tem uma valorização do mercado muito maior do que o outro, porque ele combina qualidade, serviço e o público tem então a percepção de valor a partir daquilo que ele atende, ok? Troca e transação, enquanto conceito, é a maneira que você obtém de realizar o produto que você tem, né? É como você vai obter aquele produto. Logo, você vai ter que os métodos de troca chamados, tá? Esse ponto aqui é muito interessante porque você coloca aqui entre fornecedor e cliente nesse fluxo, ok? E você tem uma lista de desejos da transportadora, uma lista de desejos da empresa que presta o serviço, e esse método de troca é o que vai definir essas características. Professor, onde é que eu posso ver na prática esse exemplo aqui? Marketplace, ok? Os grandes marketplaces, os grandes traders do mercado trabalham muito fortemente com isso, certo? Sempre dou esse exemplo, porque hoje preço justo, pontualidade na entrega, preço bom, recomendação favorável é o que está exatamente no meio aqui desse processo, para que o cliente consiga ser atendido, ok? Relacionamento em redes, tranquilo, é o momento onde o marketing tem uma necessidade de relacionamento entre as pessoas, os consumidores. Os mercados é o local onde se
trocavam produtos, onde se trocam. Então o mercado hoje é onde você vai adquirir esse produto. O mercado pode ser o mercadão da feira, pode ser aquele local onde você vai comprar a sua fruta, a sua verdura, ou a internet, tá? Os marketplaces da vida, os sites, as redes sociais. Então o mercado hoje ele é muito amplo, ok? Então o mercado é onde você realiza a troca por outros produtos mediante pagamento, certo? Então você pode comprar o produto nas redes sociais, na internet, em sites especializados ou nos atacadores da vida, certo? E finalizando aqui esse ponto, o item empresas e consumidores potenciais, você identifica aqui consumidores com potencial poder de compra para aquela situação, perfeito? Esse conceito de Boni aqui em 2011, na página 8, ele diz que marketing ele é o processo de planejar, executar a concepção, a fixação de preço, a promoção e a distribuição de ideias e produtos, certo? Entretanto, um conceito que eu preciso que vocês verifiquem é esse daqui, que o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que vão envolver o que, professor? A criação, a comunicação e a entrega de valor para o cliente. Entregar valor para o cliente é fundamental, assim como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e, claro, o seu público interessado. Então perceba que o marketing é muito mais do que publicidade, é muito mais do que panfletagem. O marketing envolve toda a criação de processos relacionados ao estudo do mercado, estudo do cliente, criação de produto e o relacionamento com o cliente, chamado pós-venda, certo? Então você tem aqui nessa imagem o chamado ciclo do marketing e mercado, 4 mercados, onde você envolve recursos e dinheiros no mercado de recursos, mercados produtores, que vão interagir com dinheiros, bens e serviços nos mercados consumidores e mercados intermediários. Pensamos que o marketing é um ciclo sem fim, certo? Mas o que é marketing então? O marketing, no item 2.1, ele também é trazido como uma ferramenta que busca apresentar informações referentes às preferências dos consumidores em 4 tipos de utilidades que são apresentadas no quadro 1, tá? Dê uma olhadinha, vocês vão perceber que no tipo forma, tipo tempo, tipo lugar e no tipo propriedade ou posse, você tem aqui a disposição ou a utilidade do marketing de maneira bem diferentes, ok? Então, por exemplo, você transformar insumos para produtos acabados ou serviços, um exemplo é a realização rápida de um serviço ou uma alimentação mais eficiente, é a forma do produto realizada, ok? O tempo, você tem um marketing priorizando o tempo, você vai dispor esse produto quando o consumidor desejar. Você não vai vender apenas uma imagem digitalizada, nem um seguro, nem um saque. O saque é a oferta do serviço focado em quê? Em tempo. Então, dê uma olhadinha, tá? Claro, né? E mais um conceito que, segundo Las Casas, o marketing em si é a ação no mercado. Tudo que vocês possam imaginar sobre marketing é que é um mercado agindo para você poder comprar aquele produto, certo? Aqui tem alguns conceitos e normalmente, quando eu digo em sala, quando nós temos conceitos, o que é que nós temos? Questão de prova, certo? Sempre tem uma prova com algum tipo de questão dessa. Então, nesse ponto, para auxiliar nesse entendimento do que é marketing, o nosso autor Boni apresenta algumas situações que têm o envolvimento do significado do marketing. Então, claramente, o marketing ele busca identificar o que os consumidores estão necessitando através de pesquisas de mercado, através de pesquisas de opinião, certo? Ele desenvolve produtos ou serviços que possam satisfazer nossas necessidades, apresentam as informações necessárias sobre os produtos dos nossos catálogos, tá? Disponibilizam os produtos ou serviços nos lugares e tempos que vão ao encontro, fixa preço e o fornecimento dos serviços e produtos com garantia para satisfazer o cliente pós-compra.
Então, nesse momento, vocês podem perceber que o marketing ele é muito mais amplo do que nós podemos imaginar, certo? É muito mais abrangente. Um ponto interessante que nós precisamos trazer aqui para vocês é as chamadas eras do marketing, ok? Quando eu digo eras do marketing, o que é que eu vou comentar aqui? Todo esse ponto, tá? Tem um potencial de prova muito bom, tá? Eras do marketing. Prova, conceito, revisão aqui funcionando, certo? Então, qual é o ponto aqui? O marketing passou por diversas eras, certo? Cada era ou cada fase dominante, você tem aqui 4 fases ou 4 eras, você vai ter uma percepção do cliente, uma percepção de como atender esse cliente. O que nós podemos destacar aqui é que na era da produção, na era das vendas, na era do próprio marketing ou na era do relacionamento, a partir de 1990, nós tivemos percepções diferentes de criação de produto e de atendimento ao mercado. Então, antes de 1920, você entendia que um bom produto se vendia sozinho. Inimaginável pensar isso hoje, não é verdade? Através aqui antes de 1950, você já tinha propaganda muito forte e uma criatividade para você trabalhar com ofertas de produtos diferentes aos clientes. A partir dos anos 50, o consumidor já domina. Você já tem aqui um pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Você já tem uma industrialização nos países muito mais fortalecida. Então o consumidor ele deseja, ele anseia por novas coisas. Então ele precisa satisfazer não somente a sua busca, né? Não a sua necessidade, mas ele passa a ter muito mais desejos para atender sua satisfação. E a partir dos anos 90 você já começa a ter um marketing de relacionamento, onde você visa um longo prazo com os clientes, com os consumidores, e você trabalha então com essa questão do relacionamento. Você vai se relacionar com a empresa a partir daquele ponto de vista. Entretanto, o marketing ele vai trabalhar também é visto chamado de marketing 1.0, 2.0 e 3.0. Sempre atento a vocês. Falei disso aqui, falei de questão de prova, certo? Isso aqui também tem um ponto. Nós podemos relacionar as eras do marketing com o marketing 1.0, 2.0, 3.0? Claro que sim, nós podemos e nós devemos. O marketing 2.0, 1.0, nós temos então uma relação muito forte, pois enquanto o marketing 1.0 ele é centrado no produto, ele é muito relacionado com a primeira era do marketing. Assim como o marketing 3.0 é voltado aos valores, certo? Então nós temos objetivos muito diferentes em cada ponto desses marketings. Então o objetivo do marketing 1.0 era vender produtos. Ele vinha fortemente com a Revolução Industrial. Enquanto no marketing 2.0 você já tinha um papel voltado de satisfazer e reter consumidores, e a informação você era o que impulsionava esse marketing. Enquanto no marketing 3.0 você tinha como valor, objetivo, fazer do mundo um lugar melhor. E o que impulsionava esse novo conceito era a nova transformação da tecnologia e da informação. O marketing 1.0 ele focava em desenvolver produtos. O marketing 2.0 focava em ser diferente. O marketing 3.0 focava em valores. Perfeito? Ponto bem tranquilo que nós podemos trabalhar com isso. Aqui no item 3, o marketing e a globalização, é um texto bem tranquilo, onde você vai ter aqui o seguinte: como a globalização ela vai implicar em uma amplitude, e como vai haver aqui, de acordo com as palavras de Joseph Stiglitz, uma integração entre os países e os povos, que vai ter como resultado uma grande diferença na redução dos custos. Então o marketing e a globalização é importante principalmente em ocorrência
de você ter custos mais baixos de alguns produtos e a disponibilidade de produtos por longos períodos, tá? Perfeito. Diante disso, o que é que nós podemos comentar também aqui nesse módulo, tá? Nesse primeiro tópico, a chamada organização e o marketing. O que nós podemos destacar aqui é que quando a organização ela pensa em lançar um produto, né, ou um serviço, ela deve estar preparada para quando começar a crescer, certo? Quando há um crescimento na organização, irá demandar novas contratações, criações de funções e tudo mais. Então, a estrutura da organização tem variações, logicamente, conforme o crescimento que está demandando. Diante disso, qual é a ideia aqui? Que o próprio conceito de marketing na organização vem mudando. Então, em um organograma padrão, você vê o diretor como o cabeça, né, da instituição e as gerências logo abaixo dele. Entretanto, com os novos conceitos de gestão, de organização, hoje a gerência de marketing ela atua como uma função de staff no organograma da empresa. Então você adiciona a gerência de marketing que vai assessorar e vai participar de decisões estratégicas na criação e no desenvolvimento de novos produtos. Perfeito? Desse ponto, então, você já não tem aqui o marketing estaria nesse organograma, talvez inserido aqui em vendas. Seria um braço aqui, né? Estaria aqui inserido. Iria ajudar só em vendas. O marketing, com o novo processo, ele passa então a assessorar e partir das decisões. Na produção, por exemplo, desde a questão da embalagem, da informação, de como realizar aquele produto para mercado X. Na parte financeira, em relação aos custos, os insumos para auxiliar a produção. Na parte administrativa, nos canais de vendas. E na parte de vendas, na promoção do produto e na comunicação com o cliente. Então perceba que o marketing é muito importante na organização, tá? Item 5 aqui, nós já comentamos algo muito breve, que é identificar o comportamento do consumidor, ok? Nós temos um processo de decisão do consumidor que ele nasce com a necessidade, ele verifica o produto, avalia se vale a pena, decide e depois tem o procedimento pós-compra. O que nós podemos comentar aqui? Temos um quadro logo abaixo, onde você tem os tipos de tomada de decisão, ok? Esse ponto é interessante, porque quando nós temos tomada de decisão ou um baixo envolvimento do indivíduo com a compra, essa decisão aqui é algo muito rotineiro. Você vai comprar um pão, uma gasolina, um leite e tudo mais. Então você vai investir um tempo mínimo para poder realizar aquela compra. O que nós destacamos aqui é que quanto maior o seu tempo, olha só, quanto mais alto o seu envolvimento com a compra, com aquele produto, maior vai ser o tempo de decisão para você realizar aquela compra. Perfeito? Diante disso, nós podemos comentar. Então podemos comentar sobre o perfil de compra do mercado brasileiro. Temos aqui a classe, né, as classes sociais, classe A, a classe B, dividida em B1 e B2, classe C e classe D. O que chama a atenção aqui é que a classe A ela tem uma participação total maior do que a classe B1, por exemplo. Entretanto, o que chama a atenção, que nós podemos refletir acerca desse ponto, é que a classe A não quer dizer que compra ou que consome mais no mercado brasileiro, mas o seu volume, exatamente por ter um padrão de consumo de bens com maior valor agregado, e você tem aqui um volume maior, até escrever errado aqui, vai ter um volume maior de compras, né? um acesso a bens mais caros, maior valor agregado, logicamente você terá então uma participação total no mercado maior, né, nesse ponto do que as classes, né, mais baixas. Passamos desse ponto, leiam por favor esse texto complementar, ok? E também no nosso aula nós já temos as autoatividades respondidas desse primeiro tópico.
ok? O tópico 2, a chamada orientação do marketing para o mercado. Como nós comentamos em sala de aula, essa orientação do marketing para o mercado é a maneira que o profissional de marketing consegue colocar os seus conhecimentos teóricos em prática para aí sim realizar as estratégias para alavancar as vendas através de inovações que podem ser administrativas, assim como tecnológicas e, óbvio, alcançar os objetivos organizacionais. Nesse ponto que nós podemos destacar nessa primeira unidade, o que nós chamamos de ambiente de marketing, que é composto aqui pelo macroambiente e pelo microambiente. Em conceito, o ambiente de marketing é relacionado ou está relacionado a tudo que está à sua volta, à volta da empresa, à volta do consumidor, tanto de maneira interna como de maneira externa. Então, existem dois tipos de ambientes, tá? O chamado microambiente e o macroambiente. Aqui embaixo na figura 7 nós temos então que representa isso. Então, o microambiente ele é constituído pelos agentes que são próximos à empresa e que aí sim vão afetar diretamente a sua capacidade de atender seus clientes. Digo, a empresa, os fornecedores, intermediários de marketing, mercado de clientes, concorrentes e públicos. Uma vez o macroambiente, ok, vou até deixar bem destacadinho aqui, ele se constitui pelas forças chamadas societais mais amplas que afetam o microambiente. Que forças são essas? Forças sociais, geográficas, culturais, econômicas, naturais, tecnológicas e políticas. O que é que normalmente eu costumo dizer? O ambiente interno da empresa é composto pelos seus processos. Processo de produção, processo financeiro, RH, qualidade, área comercial, marketing, enfim. Esse ambiente interno, ele se relaciona muito fortemente com o microambiente. Então, o microambiente, ele interage muito mais forte, né? Muito mais, assim, ele é muito mais, ele interage muito mais com a própria empresa. Então, o público interage com a empresa, os concorrentes interagem com a empresa também os fornecedores. Entretanto, o microambiente, né, ele é composto disso, né? Como o nosso conceito diz, são os agentes próximos à empresa. E de alguma maneira, vale a reflexão, a própria organização ela também tem um poder de influência dentro desse microambiente. Então a sua empresa, se nós pudéssemos refletir, a sua empresa pode, claro, influenciar o seu cliente, o seu público, vai também influenciar o seu concorrente, vai influenciar na negociação com o fornecedor. Agora, dificilmente a sua empresa ela vai ter influência numa política de um país, por exemplo, ou numa influência natural, ou quase impossível numa influência social geográfica, certo? Então, o macroambiente são forças, como diz o nosso conceito, mais amplas que vão afetar diretamente o microambiente, ok? E esse microambiente aí sim, uma vez afetado, por exemplo, pelo preço do dólar, ok? Aí sim vão afetar os fornecedores, os intermediários, que vão afetar, logicamente, o ambiente interno da organização. Então, apenas comentando, conceito sempre tem questão de prova. Vocês vão ter aqui que o ambiente de marketing ele é relacionado a tudo que está à volta da empresa, tanto de maneira interna como de maneira externa. E existem então os dois ambientes, o chamado microambiente e o chamado macroambiente, ok? Seguindo em frente aqui, o que nós podemos comentar? Eu vou seguir aqui o nosso módulo, vocês vão dar essa lida nos ambientes, tá? E o chamado processo de planejamento de marketing. Esse planejamento de marketing, independente do ramo de negócio da organização, você deve desenvolver um modelo, um método para alcançar um objetivo. Sempre lembrando, ok? O planejamento estratégico de uma organização, o seu planejamento, certo? Ele tem que ser focado em atender um objetivo. E o seu planejamento de marketing também. Então, esse planejamento de marketing, você tem que primeiramente entender, antes de qualquer situação, como diz aqui,
identificar quais são os valores e a missão da empresa e até onde ela quer chegar a partir de um ponto inicial. Então, o planejamento de marketing, ou como nós falamos aqui, o planejamento estratégico, tá? Segundo Kotler, é o processo administrativo de desenvolver e, olha só, manter uma viabilidade, tornar possível, tornar viável, manter uma viabilidade entre os objetivos organizacionais, aonde você quer chegar, e os recursos, o que você tem disponível, e as oportunidades de mercado que, logicamente, estão em constante mutação. O que Kotler menciona aqui, que é muito importante salientar, é que o alvo do planejamento estratégico é configurar, precisou e reconfigura o negócio da empresa, os seus produtos, de forma que eles sempre combinem produção de lucros, ok? E o crescimento da organização, ok? Então, esse planejamento estratégico, ele divide aqui em 3 níveis. Até nós já comentamos isso em algumas aulas, tá? Chamados tipos de planejamento. Nós temos aqui o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. E o que nós podemos comentar do nível do planejamento estratégico é que ele é direcionado aos presidentes, aos diretores, aos CEOs e aos vice-presidentes de divisão. O interessante é que, e sempre lembrem, planejamento estratégico, isso aqui também é questão de prova. Planejamento estratégico, ele é voltado ao longo prazo, ok? Planejamento estratégico, ele é voltado a longo prazo. Ele é a alta direção com seus objetivos organizacionais. Entretanto, quando nós relacionamos o planejamento tático, ok? Planejamento tático, ele está no nível abaixo. Então você trabalha com as gerências de unidades, diretores de empresas e gerentes gerais. Ele vai desdobrar, ele vai estratificar esse objetivo de longo prazo em objetivos de médio prazo. Lembre-se, objetivos de longo prazo. No objetivo estratégico, o tempo do planejamento estratégico é de longo prazo. O tempo do planejamento tático é de que, pessoal? Médio prazo. Lembre-se sempre disso. Então vamos desdobrar, né? Estratificar aqui esse planejamento de longo prazo em planos trimestrais, planos semestrais, planos anuais e também procedimentos e a política de divisão. Uma vez que você dividiu esse planejamento estratégico em planejamento tático, transformou as ações em médio prazo, você configurou os planos, você então parte para o planejamento operacional. É aquele planejamento local. Exemplo, ele é executado pelos gerentes de venda local ou supervisores, coordenadores de telemarketing, de vendas, enfim. Esse planejamento operacional, ele é de curto prazo, ok? Ele é o dia a dia, certo? Então, ele é responsável pelos planos diários e semanais, orçamento das unidades e os procedimentos e regras dos departamentos. Só relembrando, planejamento estratégico, ele sempre se relaciona com planos de longo prazo. Planejamento tático se relaciona com planos a médio prazo. Planejamento operacional se relaciona com planejamento de curto prazo. É o dia a dia, é aquele momento onde você vê o plano em ação. Perfeito? Interessante aqui, que nós podemos salientar, é como as empresas trabalham seus objetivos. Nós comentamos em sala de aula como é que normalmente as empresas elas trabalham, e aí você tem essa orientação do marketing do mercado propriamente dita. Você tem o quadro 8 aqui, os chamados objetivos das empresas, onde ele vai trabalhar com algumas organizações. E percebam que, utilizando aqui o exemplo da Petrobras, a definição do seu produto. Qual é o produto da Petrobras, né? Eles produzem derivados de petróleo. Mas qual é a orientação para o mercado? Soluções energéticas. Percebam que a solução para o mercado não é a mesma orientação para o produto. Você trabalha então de que forma você tem o seu produto e de que maneira você relaciona ele ou o vende para o mercado. Perceba que na Avon, como tem aqui embaixo, eles, a sua orientação para o produto é fazemos, ou produzimos cosméticos. Entretanto, como esses produtos, como esses cosméticos, eles são orientados para o mercado, são orientados para o seu público.
nós vendemos esperanças. Então percebam que não é o que você vende, é a maneira que você orienta o seu produto para o mercado. Sempre gosto de comentar da Cacau Show que ela não vende chocolate, elas vendem presentes, vendem também a satisfação. Então, o que nós podemos conceituar? Que cada organização apresenta um modelo dos objetivos que deseja alcançar conforme o seu ramo de negócio, ou seja, até comédia, que é representada por pessoas, tem a sua missão, tem os seus valores e os objetivos que deseja ir buscar e tornar excelência no que faz. Para então alcançar esses objetivos, missão, seus valores e a visão, é necessário, ok, que as empresas façam esse planejamento estratégico adequado em que busquem equilíbrio, tanto pessoal, profissional e empresarial. Perfeito? Um ponto aqui interessante é que nós vamos ter aqui alguns conceitos, algumas definições, certo? De missões das empresas, tá? E que vocês vão dar uma olhadinha com mais tranquilidade. Então, nesse ponto, qual é, na figura 8, o momento de você realizar essa orientação do marketing para o mercado? Você começa com o seu planejamento, através de um planejamento corporativo, divisional, do negócio, do produto, parte para a implementação, ok? A organização está aqui, a implementação realizando e o controle, perfeito? Controle, você mensura resultados, famoso cara crachá, você vai realizar o diagnóstico e, se necessário, normalmente sempre é, vai trabalhar com a adoção de ações corretivas. Essas ações corretivas, perfeito, vão retroalimentar o processo de planejamento ou vão retroalimentar o processo de implementação e aí esse fluxo continua, perfeito? Pode continuar novamente do planejamento ou continuar aqui da implementação, perfeito? Planejamento, implementação e controle. Desse ponto aqui nós já comentamos como esse planejamento estratégico funciona. Aqui são apenas algumas divisões em relação ao planejamento corporativo que, claro, falou em planejamento da corporação, só lembrando, tá? Isso aqui é importante. Planejamento corporativo é a visão total. Você é objetivo é atender toda a organização. Planejamento divisional, aí você vai dividir, você vai retratar a realidade das operações que são realizadas. Então, é na prática, definir quem vai realizar o que, ou quem vai realizar o que foi planejado, perfeito? E o planejamento do negócio, perfeito? Aqui já é uma outra estrutura, é até onde a empresa deseja chegar com o seu negócio. Você tem um pet shop, você quer alcançar qual tipo de público, quer alcançar qual área, você quer atender quais bairros. Vai se especializar, por exemplo, em banho e tosa, em venda de ração, em clínica. Então, é aonde você quer chegar com o seu negócio. Claro, uma vez que você quer chegar ou quer ampliar o seu negócio, você retroalimenta o seu planejamento corporativo. Perfeito? E claro, você planejou o seu negócio, isso aqui é extremamente alinhado com missão, visão e valores, você vai trabalhar com o seu planejamento do produto. Perfeito? Onde você vai desenvolver, formatar e, claro, vender o seu produto em um mercado. Então, conceito importantíssimo. O desenvolvimento do planejamento está inserido nos valores, visão e nos objetivos de uma organização. Perfeito? Diante disso, nós temos aqui as chamadas estratégias de marketing, tá? Eu estou seguindo o que esse modelo é muito bacana. A estratégia de marketing em conceito, item 4, página aqui 38, tá? Ela pode ser considerada como um programa geral que abrange toda a estrutura da organização. A estratégia de marketing pode ser considerada como um programa geral que abrange toda a estrutura da organização, ou seja, desde o porteiro até o presidente da empresa. A ideia é selecionar um mercado-alvo específico para satisfazer os consumidores, desde o produto, distribuição, comunicação e preço, e claro, tendo como consequência agregar esse conjunto de situações em uma estratégia geral do marketing, conforme aqui situação de bônus, perfeito? Diante disso, o que é que nós podemos trabalhar aqui? Vamos ver algumas ferramentas, perfeito? Para ter, como é que nós podemos falar? Para se ter ideia de qual estratégia eu vou utilizar, preciso saber
primeiro, relembrando aqui, tá? Relembrando o meu planejamento, né? Cadê? Aqui, meu planejamento está inserido nos valores, visão e objetivos da organização. Perfeito. Vou voltar aqui para a página. Então, se eu quero criar uma estratégia, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, meu objetivo. E qual vai ser a melhor ferramenta que eu vou utilizar. Não existe uma melhor ferramenta geral, uma ferramenta bombril, né? Você vai ter que utilizar aquela ferramenta que melhor se identifica, preste atenção, as mudanças, ou que melhor se identifica aquela sua necessidade. Você não vai querer apertar um parafuso com um alicate, tá? Pode ser que funcione em algum momento, mas vai chegar até certo ponto que aquele parafuso vai ficar onde está. Ele não vai atingir a sua função. Nesse ponto nós temos algumas ferramentas, tá? O nosso módulo na figura 9 mostra o modelo estratégico de Porter, tá? O modelo estratégico de Porter, ele tem como objetivo verificar o seu potencial, né, a posição da sua empresa em relação aos seus concorrentes. Então ele verifica, tá, os chamados novos concorrentes, verifica o poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores, tá? Tem até um exemplo aqui, e também a ameaça de produtos substitutivos. Então, vou lançar um vídeo só sobre essa ferramenta, tá? Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Então, o objetivo é rivalidade entre concorrentes. Perfeito? Então, diante disso, nós temos também outras ferramentas, tá? Que nós podemos utilizar. Uma matriz SWOT, por exemplo, tá? A matriz SWOT, ou chamada matriz FOFA, né? Aqui no Brasil, é aquela matriz onde você verifica os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, tá? É uma matriz que todo consultor utiliza, todo dono de empresa, todo empresário deve utilizar essa matriz. Por quê? Ela vai verificar qual é o ponto forte da sua organização, como por exemplo, no seu ambiente interno, ok? Vou até fazer aqui fazer aqui esse. E você vai ter aqui o chamado ambiente interno, né? Lembrando, tá? Os ambientes, tá? Que é que a gente faz ao vivo. Você vai ter o seu ambiente interno e diante disso, tá? Você vai verificar dentro da sua empresa quais são os seus pontos fortes ou os seus pontos fracos. Como por exemplo, pontos fortes, você tem uma fidelidade dos clientes, mas você tem uma vulnerabilidade no seu ponto fraco, que é uma linha de produtos muito limitada. Você tem uma capacidade financeira limitada. Por alguma questão, você tem uma imagem fraca no mercado. Então, esse ponto você consegue fazer um diagnóstico. O objetivo da matriz SWOT é fazer um diagnóstico da sua empresa. Perfeito? Tanto no ambiente interno, como também no ambiente externo. Também vou lançar um outro vídeo sobre isso. Então, no ambiente externo, você vai verificar as oportunidades da sua organização, como por exemplo, vou até fechar aqui a nossa matriz, tá? Como a entrada em novos mercados, a aquisição de firmas com tecnologias necessárias, tá? E, por exemplo, uma novidade em uma linha de produtos, mercado, por exemplo, vegano, mercado vegetariano, ou também você está com dólar muito alto, que para muitas pessoas pode ser ruim, para você pode ser uma oportunidade de você poder vender lá fora, ok? Entretanto, esse mesmo dólar alto pode ser uma ameaça para a sua organização, porque você pode ter uma provável entrada de novos competidores, o seu custo de produção pode ficar mais alto se você compra insumos no exterior. Então, políticas de governo de outros países também adversas. Então, a matriz SWOT é uma ferramenta maravilhosa para você entender as oportunidades e as ameaças no ambiente externo da sua organização e os pontos fortes e os pontos fracos no ambiente interno também da sua empresa. Perfeito? Diante disso, o que é que nós podemos continuar aqui? Nós podemos falar sobre a matriz de crescimento da BCG. Nós comentamos sobre essa matriz de crescimento da BCG em nossa aula, perfeito? Em conceito, né, a matriz BCG da Boston Consulting Group, ela desenvolveu um modelo matriz de crescimento e de participação do mercado.
mas crescimento e participação do mercado em que, professor? Dos seus produtos. Então a matriz BCG tem como objetivo verificar qual é a participação e o crescimento de mercado dos seus produtos, ou das suas empresas, ou da sua própria empresa. Aqui abaixo, você verifica que é possível, tá, verificar as variáveis que devem ser levadas em consideração para o crescimento da organização, tá? Então, diante disso, o objetivo é o seguinte: se você tem uma padaria, o seu produto, o pão francês, né? Ele é a sua estrela, é aquele produto que tem uma alta participação no mercado e um alto crescimento, ou ele é chamado uma vaca leiteira, né? Aquele produto que não tem uma participação tão baixa, né, no mercado, ou melhor, que tem uma participação alta no mercado, mas não está crescendo tanto. Ele sempre, como consequência, ele vai ser um gerador de recursos financeiros, né? E não vai precisar de muitos recursos, né? Ele gera recurso, não precisa de muito investimento. Agora, olhando para o seu produto, você tem um produto que tem uma participação no mercado muito baixa e que ele não está crescendo. Ele gera poucos recursos financeiros, ele não cresce no mercado. Você percebe que talvez seja melhor mudar o negócio, mudar o produto. Então esse produto é visto como abacaxi, tá? Então o abacaxi é aquele produto que empacou, está empacado, perfeito? Diferente daquele produto que não cresce no mercado, mas vende sempre, o abacaxi ele está aqui, né? Não sabe para que veio ao mundo, ok? Entretanto, você tem aqui dois momentos muito distintos. Você tem aquele produto ou aquela sua empresa que pode ser uma oportunidade, porque inicialmente ele está gerando poucos recursos financeiros, ele está crescendo, ele está naquele momento de ter uma participação no mercado, né? Ele está crescendo no mercado, né? Ele está crescendo, está aqui na parte de cima, mas não está ainda tendo aquela grande geração de lucro. Você trabalha com a chamada perspectiva de crescimento, então ele é uma incógnita, né? Ele é uma interrogação, ele é uma oportunidade. Ele daqui pode virar uma estrela ou pode virar um abacaxi, tá? Então, desse ponto, o que é que pode acontecer, né? Você vai trabalhar, talvez focando com o seu produto maior, com sua estrela, que é altamente atrativo, tem um crescimento de mercado extraordinário, tem uma participação, né, de mercado muito alta, gera muitos recursos, mas que também, em contrapartida, você vai ter que ter investimentos constantes e significativos. No mesmo vídeo da matriz SWOT, vou falar um pouco melhor sobre a matriz BCG, perfeito? Temos aqui então as descrições, tá, da nossa matriz BCG, perfeito? Então eu vou passando aqui um pouco adiante, nós comentamos isso aqui um pouco em sala, tá? Essa aqui ainda é da matriz BCG, nós teríamos todo, né, um vídeo só sobre isso, mas a ideia aqui é fazer um review. Finalizamos o resumo do tópico 2, tá? Logo aqui abaixo temos autoatividades, tá? Nós também comentamos sobre o chamado planejamento dos compostos de marketing, ou o chamado mix de mercado. Em resumo, o mix de mercado, também chamado de 4Ps, tá? Ele vai trabalhar com todo aquele tipo de material, tá? Ou todo o processo que você vai ter para poder vender o seu produto no mercado. O mix de mercado é essa integração com o ambiente, tanto interno como externo. E esse sistema ele é realizado através do composto de marketing. E essa interação é importante porque envolve ferramentas do marketing para a execução dos chamados objetivos da organização. Perfeito? Nesse ponto aqui, eu sempre comento. Vou até colocar aqui em outra cor. Vou colocar aqui em azul, tá? Falou em 4Ps, falou em 4Cs, falou em 4As. Questão de prova, tá? Isso aqui é muito importante, preste atenção. Nesse ponto, os chamados 4Ps do marketing, ou chamado composto de marketing, tá? Temos aqui o que nós chamamos de produto, preço, praça e também promoção, ok? 4Ps do marketing
trata-se do produto, do preço, da praça e da promoção. O produto é o que você está vendendo, certo? O preço é por quanto? O custo do seu produto. A praça é o local, os canais, a cobertura, a localização. E a promoção é a propaganda, venda pessoal, relações públicas, merchandising, que também é a sua experiência de venda. Então, o produto é aquilo que a organização irá oferecer, perfeito? O preço é o que? Quanto vai custar esse produto? Qual o preço vai ser oferecido? Ok? A praça é em que local será oferecido esse produto ou serviço, e a promoção é como será vendido, como será anunciado. Quais os canais do anúncio do produto ou do serviço? Tá? Então, esses 4 P's, né, mesmo, e é interessante, que mesmo após décadas, esses 4 P's, esse conceito, eles ainda estão no mercado porque são a base do composto de marketing. E assim é o pontapé inicial porque a organização que estão estratégias para alavancar seus produtos. Nunca se esqueçam, viu, pessoal? Conhecimento, ele liberta. Por isso que nós precisamos estar estudando sempre. E nem toda empresa, nem todo profissional conhece esses conceitos. Por isso vocês são privilegiados. Parabéns, ok? Diante disso, o 4 P's do composto de marketing, ele faz aqui uma relação, ok? Ele faz uma relação dos 4 P's no marketing moderno, onde o produto, o que ele trabalha aqui, o que seria o produto, ele se relaciona hoje em dia com as pessoas. Então, o produto ele é visado, ele é orientado para atender o que as pessoas precisam, ok? Então, você não vende o produto por vender qualquer produto, você vende o produto para compreender, é resultado da compreensão da vida das pessoas. A praça, né, que seria o local onde você vende hoje, ele é relacionado com a criatividade e as integrações, tá? Para poder alavancar a organização. Então, o marketplace está totalmente aqui envolvido nesse ponto. Todo o processo, hoje em dia, você não vai simplesmente comprar algum produto. Existe todo um processo em volta que trabalha com criatividade e inovação, mas principalmente, tá, pessoal, a integração dessa administração. A promoção, que seria a distribuição, né, os canais de vendas, se relaciona aos programas, dito aqui os chamados programas de relacionamento, inclusive, tá? Para melhorar o desempenho da organização. E o preço, tá? O preço do produto, quanto vai custar, relaciona-se fortemente à performance da empresa. Então é como se fosse um conceito contrário. A minha performance, os meus custos baixos, definem o meu preço. E a definição do meu preço é alinhada à minha performance, tá? Quanto menos o meu custo, quanto menor o meu custo, maior o meu lucro, tá? Os 4 Cs em conceito, eles se referem aos clientes, tá bom? Comentando aqui os 4 Cs do 83.2, refere-se aos clientes. Por quê? Você tem uma necessidade de visão para o mercado em virtude da constante mudança do perfil dos consumidores, tá? Estou riscando aqui tudo. Do perfil dos consumidores. Então, os 4 Cs é um composto de marketing voltado ao cliente. É uma relação bem interessante, onde o primeiro C é o cliente, você relaciona ao consumidor. O 4 C é a conveniência, onde o consumidor vai buscar os pontos de distribuição. Terceiro C é a comunicação, perfeito. Quarto C é o custo, onde a organização deve estar ciente de que o consumidor, em hipótese alguma, irá pagar um valor muito alto. Então, o foco desse composto de marketing é voltado para o consumidor. Então, a ideia deles é fidelizar o cliente na sua compra. Finalizando esse ponto aqui dos compostos de marketing, os 4 A's, que também olha que complexidade, tá? Então, os 4 A's é um outro modelo utilizado pelas organizações como uma ferramenta de interação com os consumidores, mas ele foca na organização, tá? Esse 4 A aqui é de análise, adaptação, ativação e avaliação. 4 A's. Ele foca na análise do que está ocorrendo no mercado, a organização analisa o mercado, a organização se adapta ao mercado, a organização vai ativar então as promoções para o mercado e vai avaliar então o resultado disso.
É para fazer só uma? Não, faz todas se possível, tá? Não esqueçam isso. Então, fazendo aqui uma comparação, né, esses compostos de marketing, você vai analisar, a empresa analisa as forças vigentes no mercado, perfeito? Principalmente isso aqui, potencial de mercado, pesquisa de hábito de consumo, somos todo momento observados por algum marqueteiro, ou pelo mercado em si. Vai adaptar produtos e serviços, design, embalagem, marca, preço, vai inserir esse produto no mercado, vai distribuir, propagandear, promover, realizar o merchandising, relações públicas, né, na mídia, e depois vai avaliar o controle de vendas da propaganda, as prioridades, já interage ali para saber qual é o meu produto que está vendendo mais, qual é a minha relação de custo de venda e marketing, e aí esse processo, o que vai acontecer? Você vai apagar isso aqui tudo? Não. Você vai simplesmente pegar essa avaliação e vai retornar aqui para a análise de mercado e recomeça o processo. Perfeito? Então, dito isso, finalizamos o resumo do tópico 3, tá? Temos também as autoatividades, tá? Tem lá tudo bonitinho. Nós também comentamos isso em sala de aula. Perfeito? Tópico 4 aqui, para poder finalizar nossa revisão, a comunicação, a propaganda e a publicidade. Na unidade 1, o que nós podemos entender? Que a comunicação, no item 2 aqui, tá? Estou sempre errando esse desenho. Item 2 da comunicação, aqui na página 66, tá? É aquele momento principal, você já deve ter percebido, que é aquele momento principal que você entende que o marketing, ele é muito mais do que propaganda, publicidade e comunicação, tá? Não é para utilizar, não deve, mas são ferramentas. A ideia é, marketing é só propaganda? Não. É só publicidade? Também não. É só comunicação? Claro que não. É isso e muito mais. Perfeito? Então aqui, um conceito bem rapidinho, a comunicação ela vai se referir nesse momento de compreensão, de troca de informações, onde a organização vai utilizar de linguagem, tá, para poder interagir no meio social. Em conceito, a comunicação se inicia quando duas ou mais pessoas conseguem conversar, dialogar, enviando, recebendo e principalmente entendendo a mensagem, utilizando símbolos e códigos para interação, tá? Ele dá o exemplo do Ford Ka aqui, tá? Onde ele optou, tá, de usar o veículo popular como sedã K+, ao invés de K sedã. Perfeito? Então, dessa maneira, olhe que interessante, né? O K+ aqui foi o escolhido em virtude, né, de brincadeiras desagradáveis que poderiam ocorrer, tá, ocorrer se tivesse o nome K sedã. Perfeito? Dessa maneira, a comunicação deve levar em consideração esse ponto. Você tem que pensar o seu produto e a sua comunicação de acordo com o seu público-alvo. Verificamos isso muito no mercado internacional. Então, muitas vezes um símbolo, muitas vezes um gesto, uma comunicação errada, um termo no Brasil pode ser normal. Em outro país, aquilo ali pode ser um símbolo ofensivo, ok? Assim como alguma referência, né? Vemos muito isso na atualidade hoje, tá? Ou alguma referência misógina, que possa parecer misógina para algum estado do Brasil, alguma região. Então, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Entretanto, é que você tem que ter um processo de comunicação através de uma sequência, onde você vai ter o emissor, né, para o receptor, através de uma mídia, uma mensagem. O emissor codifica a mensagem, envia para o receptor que decodifica, e a resposta é exatamente esse feedback. O que pode atrapalhar a comunicação é ruído. Isso aqui, pessoal, por favor, aqui sim, tá? Prova. Aqui é aquele momento EPA e momento prova. Momento EPA, porque isso aqui é extremamente importante, tá? Emissor, né? Aqui cai muito em concurso público também. Vocês vão dar uma lida, ok? Porque a mensagem é todo o conjunto de símbolos que o emissor transmite, tá? E o feedback, o mais importante, é a parte da resposta do receptor, que é a resposta ao emissor, né? É o retorno.
E como comentamos, o ruído, normalmente cai alguma questão sobre ruído, tá? O ruído são possíveis distorções, tá? Não planejadas, que podem ocorrer durante o processo de comunicação, tá? E claro, o emissor é quem encaminha, o receptor é quem vai receber a mensagem. A codificação é você transformar os seus pensamentos em linguagem simbólica, tá? A mensagem é esse conjunto de símbolos que o emissor transmite. A mídia, jornal, internet, televisão, rádio, redes sociais, é o canal de comunicação. E decodificação é essa interpretação, essa atribuição de significados, perfeito? Essa aqui eu vou passar em frente bem tranquilinho, tá? Vocês vão dar uma lida por gentileza, tá? Preciso falar de propaganda, que propaganda é quando uma organização deseja divulgar um produto ou seus serviços, tá? Então, a propaganda tem alguns conceitos, tá? Alguns conceitos que Kotler vai utilizar, em Las Casas, comenta que a propaganda é qualquer forma paga de apresentação pessoal de promoção de ideias. Já para Cobra, a propaganda é uma comunicação impessoal em que a venda face a face é excluída. É mais uma comunicação persuasiva. Segundo Boni, propaganda consiste na comunicação não pessoal paga em várias mídias, tá? Dessa maneira, então, quais são os objetivos da propaganda? Propaganda, então, são diversos conceitos, mas entendemos como uma comunicação para venda. Ela precisa, então, informar o que você está ocorrendo, o que você está vendendo, o seu produto. Tem que ser persuasiva, tem que conseguir persuadir o cliente, estimular. Tem que ser recordatória, fazer o consumidor lembrar do produto. Perfeito. Então, temos aqui os chamados 5 M's da propaganda. Olha que interessante, né? Sopa de letrinhas hoje. Você tem que ter aqui a missão, né? Vou até ampliar aqui. A sua missão, a sua meta de vendas, são os objetivos da propaganda. Tudo começa com a missão. Essa missão você vai trabalhar, é o primeiro M, tá? O segundo M, por assim dizer, é a moeda ou o dinheiro, tá? É a concorrência, as mensagens concorrentes, a frequência da propaganda, o estágio no ciclo de vida do produto, a sua participação de mercado e base. Terceiro M é a mensagem, propriamente dita. Já comentamos sobre mensagem, como o receptor ele vai receber aquela mensagem que você está transmitindo. O quarto M é a mídia, que aí pode ser a panfletagem, pode ser um post de rede social, aí é a execução na prática. E o quinto ponto, quinto M, é a mensuração, esse impacto da comunicação, e você vai mensurar o seu impacto de vendas. Perfeito? 5 M's da propaganda. Tem que entender quais são os objetivos da propaganda, a sua missão, quanto eu posso investir, que mensagem devo enviar, que mídia devo utilizar e qual resultado deveria ser esperado. Perfeito. 5 perguntas, 5 M's para você alavancar suas vendas. Ok? Dito isso, tá? Vamos ter aqui algumas vantagens e desvantagens das principais mídias. O que é que eu destaco aqui? Mídias impressas hoje em dia estão cada vez com o seu ciclo, né? Ou como eu posso falar, estão com a sua primeira limitação de criatividade, né? Extrema, perfeito. Então, é a chamada mídia analógica, né? O mídia offline. Então, você investir em outdoor, investir em jornal, tem que saber definir muito bem o seu público-alvo, tá? Revista também depende muito. Tudo que for mídia impressa, temos que tomar muito cuidado. É errado investir? Não. Você pode ter um público-alvo que lê revista, que lê jornal, que vê outdoor. Depende, tá? Mas depende do quê? Vai depender do seu chamado planejamento estratégico. E o seu planejamento vai dizer quais são os seus objetivos que você pretende alcançar. Uma vez que você tem objetivos definidos, aí você vai ter suas estratégias, ok? Suas estratégias definidas. Essas estratégias vão se tornar o quê? Ações. E na sua ação, aí você vai me dizer, ou vai dizer a sua organização, se você precisa utilizar jornal. E se você precisar utilizar jornal, use. Se você precisar utilizar revista, use, se aquilo for se converter em venda. Mas é claro, hoje em dia que
As redes sociais, a internet, elas hoje então são as mídias do momento, tá? Mídia do momento, perfeito? Dado o seu grande alcance. Merchandising, nós vemos muito isso aqui em empreendedorismo, tá? Até nós comentamos um pouco em sala. Basicamente, o merchandising ele é considerado uma operação tática em um ponto de vendas para se colocar no mercado um produto ou um serviço na quantidade certa, no tempo certo, com o preço certo. É como se fosse, eu costumo dizer que o merchandising é o just in time do marketing, tá? Tem que produzir na quantidade certa, no tempo certo, com o preço certo e principal, com impacto visual adequado. No conceito de marketing é a ação no mercado, tá? E o merchandising é a ação na mercadoria. Então, merchandising eu também costumo dizer que é a sua experiência. É aquele momento em que você vai entrar, né? Você vai adentrar numa loja de perfumes, numa loja de produtos naturais, e você vai sentir aquele aroma de uma bela essência. Aquele local vai te trazer o que? Conforto. Aquele conforto vai lhe trazer boas sensações. E aquela sua boa sensação você vai relacionar ao que? Aquele produto que está na sua loja. Esse produto que está em sua loja vai lhe trazer o que? Vendas. Perfeito? Merchandising é aquela sua experiência na venda, do seu ponto de vendas. Perfeito? Vamos ter também um comentário sobre isso. E finalizando aqui o conceito, a publicidade é a maneira de apresentar os produtos ou serviços. Tá? Publicidade é como você apresenta, tá? É uma maneira de apresentar. Como nós verificamos no conceito de Cobra, a publicidade são estímulos não pessoais para criar demanda de um produto ou unidade de negócio, tá? Ou segundo Silva, a publicidade tem como objetivo despertar nas pessoas o desejo pelo produto anunciado, criando aí prestígio, tá? Ao anunciante, tá? Uma maneira, né, uma publicidade muito boa, quem assiste, né, televisão, vê muito essa ideia, né, de que a Red Bull vende seu produto através de uma ideia. Red Bull te dá asas, tá? Quem assiste aqui o Super Bowl sempre tem trailers exclusivos que são lançados no Super Bowl, tá? Americano. Então ali é um momento de uma publicidade enorme, tá? Então você tem ali essa diferença, tá? Que é propaganda. É qualquer forma paga de apresentação, e a publicidade é essa atividade para promover uma empresa. Aqui você tem uma ideia por trás, perfeito? Finalizamos então aqui o ponto, tá? O tópico 4, finalizamos aqui, temos nossas autoatividades, e aqui vamos começar na unidade 2. Unidade 2, próximo vídeo, ok? Quero dizer que muito obrigado e segue lá que o próximo vídeo já está aqui nos comentários. Forte abraço!